Marcelo, existe espiritualidade sem religião? Com certeza. A espiritualidade, se eu te desse uma definição inicial, Fermento, eu colocaria como a manifestação e a consciência de que você é um espírito reencarnado dentro de uma experiência humana, mas você não é humano para sempre. A condição humana, física, ela é temporária. Religião é um sistema de crenças que te conduz a um estilo de vida moral. Tanto que eu costumo dizer muito assim, as pessoas quando escolhem uma religião ou se sentem afinizados a uma religião, é muito mais por personalidade do que por fé. Sim. Ela vê, tipo, esses valores meio que compactuam com o que eu acho que é certo e errado. Exato. Tanto que você pode ver, quando uma pessoa começa a mudar o comportamento dela, a religião rejeita ela e ela rejeita a religião. Sim. E aí ela tenta, às vezes, ela ainda quer um sistema de crenças para seguir, porque ela não se sente segura sendo guiada pela própria consciência. Sim. Então ela pega e tenta escolher uma outra religião e vai pulando de galho em galho. Mas na verdade eu tenho essa visão diferenciada assim, eu não vejo a religião como uma questão de fé, eu vejo como uma questão de afinidade psicológica mesmo. Mas então a espiritualidade não tem moralidade? Não existe certo e errado para a espiritualidade? Não tem moralidade, ela tem ética. São coisas diferentes. Moral e ética são coisas diferentes. Tá. Vou tentar explicar a diferença. Moral são regras ligadas a uma cultura dentro de um determinado tempo, de uma época. Por isso que a moral muda com o tempo. Né? Passam-se décadas, séculos, a moral muda. Sim. O que era proibido torna-se permitido, natural, até protegido, respeitado. Direitos, né, que antes eram atacados, agora são respeitados. Isso é moralismo. Agora, ética é uma coisa que só se descobre com a evolução dos sentimentos, a evolução profunda. É uma coisa que você descobre. Vamos dizer que basicamente a ética está ligada ao amor e o respeito à vida. Vamos dizer que é um princípio fundamental da ética. Mas isso, de certa forma, é um valor atribuído, né? Como que tu consegue encontrar a ética original vinculada ao espírito, né? Sem tu definir parâmetros. Cara, desde da Grécia Antiga, os caras estão discutindo isso, né? Tá. Não vai ser hoje que vamos falar. Não sei se eu vou achar toda a resposta que você busca, porque é uma busca da humanidade. Mas assim, não tô saindo da questão não, é que realmente definir ética em termos assim práticos, incorre-se no risco de torná-la moral. A ética mesmo, a gente entende conforme você compreende o que é a evolução. Eu posso dizer que a matéria-prima principal do meu trabalho, da minha vida, da minha missão, é estudar ética e evolução. Tá. Então até que eu estou bem afim, ou bem íntimo desse tema. Por quê? Porque o que é a evolução espiritual, né? A evolução espiritual está muito conectada com o desenvolvimento de equilíbrio, de sentimentos equilibrados e, como eu disse, de uma valorização da vida, seja a sua própria vida ou a vida dos outros. Tá. Então é um princípio que eu entendo, universalmente falando, como um princípio básico, fundamental ético. A partir daí, o caminho que você vai trilhar para ter aprendizados, experiências, ele é diferente um do outro. E se você tentar controlar o caminho de alguém, aí você está tentando impor uma regra moral. Entende? Então a regra moral, ela é mais invasiva, restritiva, ela aprisiona, ela é controle de massa. Eu vejo a religião como tendo uma função de controle de conduta. E por que as pessoas se afinizam? Porque muitos ainda sentem que precisam disso, ou por condicionamento familiar, né, cultural. Mas eu vejo que, se eu parar para analisar assim, o processo evolutivo, quanto maior a evolução, menos você consegue se aprisionar a um sistema de crenças. Tu vê então um indivíduo muito religioso como menos evoluído espiritualmente do que uma pessoa que não tem religião, mas tem bons comportamentos? Cara, eu não vejo assim como menos evoluído, porque seria um julgamento daquele momento. Por exemplo, às vezes uma pessoa está dentro de uma religião totalmente aprisionada, digamos assim, àquele sistema de crenças. Só que depois ela desperta. E depois de 2 anos, 3 anos, ela abriu a mente dela. Então eu não vou julgar que ela seja menos evoluída, porque ela está lá. Às vezes é um momento dela. Até na visão da reencarnação, se você me permite abrir o assunto, Fermento,
Na visão da reencarnação, muitas vezes a pessoa ela tem contato com uma religião de criança, adolescente, e aquilo traz uma memória, a gente chama, o termo é retrocognitiva, quer dizer, uma memória de outras vidas. Tá. E essa memória de outras vidas pode fazer a pessoa sentir familiaridade e querer ingressar ali. Só que ela não percebeu que aquilo não vai fazer tão bem para ela quanto ela imagina, mas é familiar. Uhum. Então ela se envolve com aquilo por familiaridade no nível inconsciente. Uhum. A gente se envolve com muitas coisas por familiaridade que não nos fazem bem, né? Perfeito, perfeita. Sua colocação foi perfeita. É isso aí. E essa familiaridade, em outras palavras, eu vou traduzir o que você acabou de dizer, até cientificamente falando, mais de 90% das nossas decisões são inconscientes. Isso é comprovado. Então, assim, evolução eu posso traduzir como redução desse percentual, tornar mais conscientes suas escolhas. Uhum. Aumentar e esticar isso aí para diminuir para 80%, 70%, 60% do inconsciente. Você está evoluindo. Mas por vezes a doutrina religiosa ela pode pregar comportamentos que te levem a refletir mais sobre as tuas atitudes e com isso desenvolver um nível de consciência maior. Pode ser algo que seja positivo. Eu acho que a religião não faz muito esse papel, não. Porque a religião, ela te faz refletir sobre um sistema de crença. Exemplo, tá? O que é proibido naquela religião? O que é pecado? Tá. A ideia de pecado, vamos pegar a ideia de pecado e ficar mais palpável. A ideia de pecado é forjada, pecado não existe. É um conceito totalmente forjado pela religião para que as pessoas se sintam devedoras a Deus dentro de um tipo de comportamento. Uhum. Então, se ela, sei lá, naquela religião fazer sexo antes do casamento é imoral, como acontece nas religiões evangélicas, por exemplo, né? Sim. É uma coisa, é um desrespeito, né? Então, o sexo está sendo demonizado. Sim. E eu vejo isso como total distorção. O sexo é divino, tudo é natural. Sabe, Fermento, eu vou te colocar assim, uma coisa que eu gosto de fazer refletir. O que é Deus de fato? Assim, quando a gente observa o mundo, nunca houve um ser que se apresentou como Deus. Então, para mim, Deus é a natureza. Mas existem pessoas que viram coisas que acharam que era Deus se apresentando. Você colocou muito bem. Pessoas que interpretaram aquilo que interpretaram. Sim. Então, quando tu bota, por exemplo, extrapolando um pouco essa colocação, a Bíblia não é a palavra de Deus. Com certeza não. A Bíblia ela é um conjunto de textos que mistura textos históricos com lendas, com textos filosóficos, alguns muito bons, especialmente o Novo Testamento, quando você fala em Jesus Cristo, e eu tenho um trabalho de pesquisa, de ensino muito profundo sobre Jesus, tenho uma admiração gigantesca por ele, só que eu vejo que ele é um grande sábio. Eu não tenho a visão religiosa católica de que ele seja um filho único de Deus, que para mim é muito claro que é uma outra ideia forjada. Sim. Então, na verdade, mas que ele é um cara de alto grau de evolução, eu concordo muito. Que ele é um ser iluminadíssimo, concordo muito. Então, os textos de Jesus Cristo são muito ricos, só que eles também precisam ser bem compreendidos. Se você pega o modelo que a religião apresenta sobre Jesus Cristo, não é a visão de Jesus Cristo que o ocultismo preservou. O que eu quero dizer... O que seria isso? Na religião, até mesmo as palavras de Jesus Cristo foram levadas para o contexto moralista. Tá. Então, por exemplo, tudo que ele disse foi colocado dentro de uma interpretação moral, sendo que, na verdade, os textos dele não falam sobre moral. Quando ele mesmo diz, né, que veio trazer a boa nova, ele veio trazer algo superior ao que já existia. O que existia na época de Jesus? Existia a religião que prevalecia onde ele estava ali, era o judaísmo. O judaísmo já tinha um sistema moral muito forte, baseado nos livros dos antigos hebreus, né? O Código de Hammurabi. De onde veio aquele ditado olho por olho, dente por dente? Sim. Vem dali. Então eles tinham um sistema de punição aos pecados muito rígido. Quando ele fala da Boa Nova, ele realmente veio trazer uma mensagem evolutiva e não moralista, senão seria mais do mesmo. Jesus, ele viveu... na verdade, a mensagem dele sobreviveu por 300 anos aproximadamente. E aí, 300 e pouco, o Império Romano entra em decadência.
E o Império Romano, que havia, como que se fala, perseguido os cristãos, passa a adotar o cristianismo porque ele tinha se tornado popular. Tipo, não posso vencê-los, vou juntar eles. E aí eles tomam Jesus como uma bandeira. Só que eles tomam Jesus como uma bandeira dentro do moralismo que era interessante para eles. Sim, e aí eles constroem e manipulam as histórias para que Jesus fosse o símbolo último da narrativa que eles queriam contar. Exato, então, exato. Como tu enxerga, por exemplo, os milagres de Jesus? Tu acha que é uma mitologia ou tu acha que é uma mensagem diferente? Não, eu vejo dois lados, tá? Primeiro eu vejo os milagres como reais. Por quê? Porque Jesus Cristo, o que ele fez em termos de milagre, qualquer ser humano pode fazer. Mas reais em mundo físico. Mundo físico. Fisicamente, Jesus andou sobre as águas. Pode ter andado sobre as águas, fisicamente. Tá. Porque é uma coisa possível no nível de domínio energético que ele tinha. Tá. Por exemplo, qualquer ser humano é capaz. Eu lido com pessoas paranormais, eu desenvolvo, né? Eu tenho um trabalho há 37 anos como espiritualista. E a minha escola, que é o Espaço Entre Vidas, eu ensino pessoas a desenvolverem o lado paranormal e mediúnico, Fermento, deixando muito claro que a paranormalidade e a mediunidade são natas de qualquer pessoa, é natural. Uhum. Então você é um médium paranormal, eu sou, qualquer um é. É uma habilidade que a pessoa tem, só que ela não desenvolve. Não desenvolve ou não tem consciência. Tá. Eu acredito que você tenha várias faculdades que você de vez em quando tem e deixa passar meio desapercebido. Uhum. Por exemplo, você pensou algo e acontece uma sincronicidade, foi uma captação telepática. Mas você não trata isso como telepatia e se aprofunda. Se você se aprofundar, tua telepatia vai ficar muito boa. Uhum. Entendeu? Entendi. Então, todo mundo tem. Mas voltando a Jesus, o que eu queria dizer é o seguinte: ele é tão paranormal e médium como qualquer ser humano, só que ele é um cara hiper desenvolvido, com um domínio bioenergético 100 vezes, 1000 vezes maior. Uhum. Se você pensar desse jeito, você entende que é capaz, é possível fazer isso. Sim. Uma pessoa comum consegue manipular em pequenas proporções movimentação de objetos e até pequenas levitações. Se você colocar isso numa proporção maior, andar sobre as águas é um tipo de levitação, que a própria ciência comprova hoje. Já fez alguns experimentos em laboratório onde a levitação aconteceu, cientificamente. Tá. Então, na verdade, não é algo impossível, é algo que o ser humano não acredita que possa produzir. Uhum. Entende? É diferente. Mas o que exige de treinamento, de sabedoria, de conhecimento para conseguir atingir essas capacidades? Assim, é algo que hoje eu posso virar para te falar: pô, Marcelo, eu gostaria de aprender a movimentar objetos. Tu acredita que isso seja possível? Tu já viu isso? Sim, tipo de coisa é possível. Eu vou te dar um exemplo pessoal. Eu estava até comentando com o Gabriel que eu tinha 10, 11 anos de idade quando eu já me interessava sobre esses assuntos e não tinha influência familiar dos meus pais. E eu tinha muita curiosidade, eu sabia que existiam coisas além. E eu lembro de ter comprado, por exemplo, um livro. Comprado não, peguei na biblioteca um livro, não tinha nem dinheiro para isso, e peguei na biblioteca um livro sobre paranormalidade, era em castelhano, inclusive. E ele ensinava um experimento onde você colocava uma rolha, uma agulha e eu esqueço sempre o nome daquela dobradura. Alumínio. Sabe aquela dobradura que você... que a criança... Aquele origami lá, tu sabe fazer aquelas porra, aquele passarinho? É como se fosse aquilo, só que é um que você dobra em 4. Aquele passarinho de papel, porra. Não sei. Não sei. Enfim, criança brinca com isso. É um tipo de origami ali. É, um tipo de origami, mas é um que é muito popular, que as crianças brincam muito. Tá. E tem 4 facetas, às vezes elas fazem colorido. Eu não sei muito bem o uso daquilo nas brincadeiras. Mas enfim, aquilo é colocado em cima da agulha e fica num nível de equilíbrio absurdo. Uhum. Eu isolei o ambiente, eu tinha 10 anos de idade. Eu isolei o ambiente e, usando a técnica que eu aprendi no livro, eu me concentrei por muito tempo com as mãos aqui, isolando qualquer corrente de ar, para não ter engano, e consegui fazer a movimentação daquele papel. De maneira intencional. Intencional. Fazer ele rodar ali, rodar, só com a força do meu pensamento, conduzindo minha energia. Tá. Uma criança. Isso eu só estou mostrando para você como é possível fazer isso de modo proposital com treinamento. Por quê? Na prática, para entender a engrenagem, nós produzimos uma energia chamada ectoplasma, que é uma energia que ela é física também. Ela envolve até elementos do próprio corpo físico. Assim como o próprio corpo emana calor,
ok? Ele emana também outras energias. Até mesmo radiação, infravermelho. Exato, a gente emana um monte de energia. E essas energias podem interferir na matéria. Hoje em dia a física quântica, ela é muito utilizada como analogia para mostrar que nós podemos interferir sobre a matéria pela observação. Sim. Né? E é isso que acontece na paranormalidade. Então, claro que a finalidade não é você ficar mexendo no objeto por nada, só por curiosidade. Então, não é para essa finalidade. Mas tu acredita que qualquer pessoa que se propor a isso consegue fazer isso em algum nível e ver, tipo, eu hoje, se eu me dedicar algumas horas do meu dia, eu vou conseguir fazer um fenômeno desse? Consegue. Eu não sei em quantos dias você vai produzir isso, porque depende de você se acalmar, tirar a ansiedade, se concentrar. Acho que vai demorar mais. Pois é, porque a ansiedade, ela tira o foco, né? Sim. E aí tua energia dispersa. Mas se você trabalhar a tua concentração, tem umas técnicas que eu ensino muito exercícios práticos. Eu gosto que as pessoas, sabe, Fermento, eu sempre falo, olha, eu não quero que vocês acreditem, eu quero que vocês sintam. Porque é uma fé consciente, entendeu? Eu não quero que as pessoas fiquem acreditando no que eu vivo. Eu sou professor, eu não sou guru. Eu não estou criando dependência com ninguém. Eu ensino técnicas... Tá dando conhecimento para a pessoa fazer. Exato, inclusive prático. Então as técnicas, junto com a teoria, te dão um nível de... uma espiritualidade muito interessante, porque é uma espiritualidade que você vai avançando, entendeu? Você pode ter, por exemplo, hoje, vou citando só aleatoriamente, uma outra experiência de paranormalidade, que existem muitas, dezenas, tá? Uma das principais é a viagem astral. Tá. Que é a saída do corpo. Todo mundo faz. Todo mundo faz. Só que praticamente todas as noites. Oi? Só que inconscientemente. Só que não lembram. Entendi. Não é bem inconsciente. Existem experiências mais ou menos conscientes realmente. Mas a maioria das pessoas tem uma fase da noite no sono profundo. É no sono profundo. No sono superficial, não. Você está dormindo, se mexendo na cama, sonhando. Sonho não é viagem astral. Sonho é simbólico. Na viagem astral, que todo mundo faz no sono profundo, você vai para outras dimensões. Se você treinar, você começa a recordar. Entende? A recordação normalmente não acontece porque você volta de uma outra dimensão no meio da noite e dorme de novo. E aquilo não está no cérebro físico. A gente fala que está no paracérebro do corpo astral. Entendi. Então você tem que fazer um download. Para conseguir lembrar. Para conseguir lembrar. E esse treinamento do download é que as pessoas não sabem que podem fazer ou não se atentam. E existe uma correlação entre evolução espiritual e esses fenômenos, essas manifestações? Não. Ótima pergunta você fez, porque existe uma ilusão das pessoas de que se você tem determinados fenômenos incríveis, extraordinários, é porque você deve ter uma evolução especial. Não.